Fala, fala, rapaziada, pessoal de casa que está nos assistindo por diferentes plataformas digitais. Estamos de volta no nosso segundo episódio do nosso podcast Prova com Consulta, dos nossos estúdios direto da UFMT, do campus do Araguaia, né? A gente está no Mato Grosso, no interior do Brasil. E do interior nós estamos falando de Barra do Garças. Então estamos no interior do interior. Interior do interior. E aqui estamos nós, divulgando ensino, pesquisa, extensão, novidades e o que for interessante para toda a sociedade do Médio Araguaia, das escolas e da Universidade Federal de Mato Grosso, que é onde nós estamos nesse momento. Hoje temos a honra de receber nossa primeira convidada, né? Nossa. Queremos agradecer pela coragem, porque como a gente inicia um projeto, a gente também não sabe o alcance, a proporção, também o aceite do pessoal, né? Então, já antes de apresentá-la, apesar que o pessoal já deve ter visto aí, né, no título do nosso vídeo, mas já quero agradecer de antemão a disponibilidade de estar aqui com a gente. Hoje, quem vai tocar esse programa é eu e a Elisa, parceira. Dá um oi aí pra galera, Elisa. Oi, pessoal. Sou eu, Elisa, de novo. E hoje vamos tocar o programa. E nosso formato vai ser assim, né? Tem hora que um vai apresentar, a gente vai entrevistar outras pessoas, vai ser na forma de debate. Possivelmente nosso próximo programa vai ser só com alunos, né? Talvez eu entre para intermediar, mas já um spoiler aí da gente falar algumas coisas da dificuldade do primeiro ano, que às vezes tem muito glamour, mas existe dificuldades no primeiro ano de um aluno dentro de uma universidade. Mas vamos falar do nossa querida convidada de hoje, né? Que é a mãe do Gabriel, a companheira, parceira do doutor Sócrates, médico da região do Médio Araguaia, Flávia David. Obrigado pela sua presença. Palmas para Flávia. Obrigada, eu que agradeço e fico muito honrada por fazer parte, por poder estar aqui contando um pouquinho da minha história nesse primeiro programa, né? Que com certeza será um sucesso de muitos. Amém. Além de ser mãe, né? De ser dona de uma... Não, dona não, né? Não sei se fala mãe, agora é mãe de pet. Mãe bichológica. De uma calopsita, é algo muito exótico. Ela é professora da Universidade Federal, né, do Mato Grosso desde 2001, hoje como professora associada. É a atual coordenadora do curso de farmácia da Universidade Federal de Mato Grosso. E esse é um dos temas que a gente vai tocar nisso, as dificuldades, desafios, né? O que um coordenador faz de curso. A Flávia, ela possui graduação em farmácia, mestrado em farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em farmacologia pela USP, Universidade de São Paulo, e como eu disse, atualmente é a coordenadora do curso de farmácia. Ela tem várias publicações, atuações em pesquisa, extensão e ensino, e vários anos de dedicação à docência, né? Além de todos esses aqui, o que mais me encanta é o fato dela ter me ajudado pessoalmente na minha caminhada, e eu e vários outros alunos, né? Eu iniciei a pós-graduação fruto da Flávia. Então ela foi a primeira luz que me guiou e guiou vários outros colegas, então é um enorme prazer tê-la aqui no início de mais um projeto. Já fizemos vários, é só mais um e vamos que vamos. Então vamos começar com as perguntas. Antes das perguntas, eu tenho uma observação muito importante para quem não está nos assistindo ou nos ouvindo. É o seguinte, pessoal, aquela balela que sempre se fala, né, no YouTube, inscreve no canal. E aí, no primeiro vídeo, eu vi que teve muitas
superou nossas expectativas, ainda bem. Só que teve poucos inscritos. Sim. E a questão de você se inscrever no canal é que você recebe a notificação do vídeo. Uhum. Que esse primeiro vídeo, basicamente, foi boca a boca, Foi, WhatsApp, Uhum. Instagram. Então a gente tentando comunicar da melhor forma, mas fora do YouTube. Uhum. Quando você se inscreve no canal, automaticamente o vídeo já aparece que um dos principais para você, Uhum. né? Então quem se puder nos ajudar, se inscrever, fica embaixo do vídeo, né? Tem um joinha, tem uns que em vez de às vezes está escrito de inscrever, tá subscrever, né? Algo nesse sentido. E aí você vai ser notificado Uhum. dos nossos vídeos semanalmente. Essa é a nossa tentativa. Dado esse recado, e conto com a colaboração de todos, aí vou projetar aqui no nosso drone. Tem uma câmera drone. O pessoal não tá vendo, mas é um drone voando aqui dentro da sala. A gente, nossa convidada, como eu apresentei, Flávia David, a gente vai falar dessa vida dentro e além da coordenação. Porque antes dela ser coordenadora, ela é um ser humano, por incrível que pareça, e que tem dificuldades, desafios pessoais, e lida com esses desafios junto com a coordenação, tá bom? Certo. Então vamos lá, vamos começar nossas perguntas. Bom, Flávia, a gente teve uma conversa parcialmente, né? E você relatando que o seu filho, Gabriel, né? Com quantos anos o Gabriel tem? Gabriel fez 18 em novembro, então ele tá com 18 anos recente. Eu falo recente. 18 anos. O Gabriel tem 18 anos. E o Gabriel, filho da Flávia, ele recém entrou, se inseriu nesse mundo universitário, né? Espero que você, hein, Gabriel, se inscreve no canal aí, pô, ajuda. Joinha. Joinha. E ele foi fazer faculdade de educação física em outro estado. Em outro estado. Né? E a gente tem a possibilidade daqui. Então eu queria entender essa escolha e por que dele ir para lá. Às vezes é dele, de você. Tá. O Gabriel sempre foi um aluno. Gabriel nunca me deu muito trabalho em relação aos estudos. É lógico que a gente sempre tinha que fazer aquele papel de mãe de forçá-lo, mas enfim, né? E eu, por algumas vezes, tentei induzi-lo, né, a fazer farmácia, como a gente sempre faz com os filhos, né? Só que eu acho que o Gabriel nunca teve muito essa vocação. Que o Gabriel sempre gostou, e desde muito pequeno, foi dos esportes. E eu lembro, assim, de um fato que o Gabriel estava, acho que era jardim na época, agora se mudou muito, mas logo quando eles iniciam no período escolar, eu passando com o Gabriel para levar na salinha, ele viu uma quadra de futsal pela primeira vez. E ele parou e me fez parar para ficar olhando a quadra de futsal. Isso num colégio que a gente tem tradicional aqui. E ele perguntou, mamãe, o que é isso? Eu falei assim, meu filho, é um pessoal jogando bola. É lógico que ele já havia jogado bola, ele tinha bola em casa, mas ele nunca tinha visto, né, pessoas jogando numa quadra de futsal. Eu acho que ele tinha uns 2, 3 aninhos, eu acho. E no colégio onde eles estavam, eles incentivam o esporte e tudo. E o Gabriel, desde o primeiro início, gostou do gol e quis ser goleiro. O Gabriel nunca foi outra coisa além de ser goleiro. E os professores falavam assim, Flávia, é uma coisa interessante porque nenhum aluno quer ser goleiro. É verdade. Ou vai pro gol aquele que não deu pra nada na linha, não deu, vai pro gol. O Gabriel não, ele brigava com os outros alunos para ser goleiro. E eu lembro que na época, muito novinho, eu não achava luva para comprar de goleiro para ele. E eu lembro que as primeiras eu comprei luva de frio, de lã, para ele achar que ele estava usando luvas de goleiro. Então, assim, eu acho que a paixão pelo esporte, que o Gabriel tem pelo esporte, vem antes daquele ídolo do jogador de futebol, qualquer coisa assim, sabe? Então, quando o Gabriel resolveu o que ele queria fazer como
graduação, né? Eu dei várias possibilidades para ele, né? Mas ele falou assim, não, eu quero fazer educação física, né? E assim foi. Ele até passou, porque a educação física, ele entrou na Universidade Federal de Jataí, no curso de educação física, já está lá desde o ano. E eu lembro que eu acabei inscrevendo o Gabriel para outros editais, ele também passou no curso de farmácia em Sinop, né? Nossa, Mas, mãe, eu quero fazer educação física e eu achei que respeitar a necessidade e a vontade, né, do Gabriel era algo, né, que eu, como mãe, não poderia, né, exatamente. questionar. Enfim, e aí o Gabriel resolveu fazer educação física e aí eu expliquei para ele, meu filho, nós temos o bacharelado e a licenciatura, né? Sim. Expliquei qual era a diferença de curso entre um bacharelado e uma licenciatura. Ele falou Ô, assim, Flávia, como a gente pretende muito pegar o público de fora, você pode explicar rapidinho a diferença do bacharelado? tá, eu vou assim explicar como leiga e como eu disse, É, foi a conversa que eu Sim, tive com que é a sim. nossa ele, intenção tá? mesmo, É ser exatamente simples. Isso. Inclusive, eu até peguei quais eram as matérias e as disciplinas de um curso de Educação Física Licenciatura e um curso de Educação Física Bacharelado. E o de licenciatura está muito voltado às disciplinas para a docência. Então, você forma um educador físico para que ele possa dar aula de educação física em escolas, né, em instituições de ensino. O bacharel em educação física, ele já tem todo um campo diferente de trabalho, né? É, que não a sala de aula. Então, o Gabriel, quando se formar bacharel, né? Acredito eu, pelo pouco que eu li, quando ele decidiu pelo bacharelado, ah, ele vai ter funções diferentes, né? Como a gente tem um educador físico formado em licenciatura, né? Não ocupa, teoricamente, o mesmo espaço de um educador físico com um bacharelado, né? Então, eles têm uma formação diferente. E o que eu consegui passar para o Gabriel é que aquele profissional com licenciatura, ele está muito mais voltado para o ensino, né, para a docência, e para o outro seria para as outras atividades. E aí o Gabriel falou, não, eu quero fazer um bacharelado. Porque aqui nós temos um curso de educação física muito bom, tenho vários amigos no curso de educação física. Sempre escuto falar muito bem do nosso curso de educação física, mas era a licenciatura. Então, quando o Gabriel decidiu que ele gostaria do bacharelado, né? Então, Barra do Garças, infelizmente, para mim, que sou mãe, deixou de ser uma possibilidade para ele, porque aqui nós só temos o curso de licenciatura. Eu sei que tem vários alunos que fazem a licenciatura, depois complementam, né? Sim. E acabam se tornando bacharéis. Então, pode ter as duas áreas. O que o Gabriel pode fazer depois também, a hora que ele terminar o bacharelado, se ele tiver interesse, ele faz outras disciplinas e também se torna, né? Faz a licenciatura. Mas, enfim. E aí, como ele passou no bacharelado, na Universidade Federal de Jataí, nós optamos para que ele fosse para lá, né? E assim, ele tá amando o curso, já teve seletivas, porque lá eles têm os jogos goianos, que são jogos do estado de Goiás. Ele já foi selecionado para ser goleiro, que vai representar a Universidade Federal de Jataí. Então, isso foi através de seletiva, né? Então, assim, e essa necessidade do Gabriel estar inserido nesse meio de jogar, de bola e coisa e tal, ele já tinha também antes, né? O Gabriel já participou do campeonato, agora eu não vou me lembrar direitinho, gente, campeonato goiano de futebol, Copa Goiás, se eu não me engano.
Na época ele era sub-13. Ele morou 1 ano e meio, mais ou menos, em Goiânia, né? E jogava para um clube, né? E participava. Então ele já teve a experiência de morar fora. Já teve a E experiência você de já morar teve a fora. experiência de ver o filho fora e você aqui. E eu aqui. Só que o que eu falo pro Gabriel hoje, quando ele tinha 13 anos, que era 12, que era que ele fazia parte do sub-13, era diferente, porque ele estava num time de futebol, era um negócio completamente controlado e assistido, né? A gente tinha crianças, né, que moravam num alojamento com ele de vários outros estados. Ele tinha um coleguinha que era do Maranhão, né? Que eles fazem a captação desses atletas, porque eu não sei se o nome ainda é esse, é o termo correto, mas eles chamam de olheiro, né? Eles vão na cidade, veem Sim. as crianças olhando, jogando bola e convidam para fazer parte, né? Do time. E o Gabriel foi assim: um olheiro o viu jogando, né? Isso com 12 anos, aqui na cidade. E convidou para que ele fosse morar em Goiânia e fazer parte desse clube. E ele ficou lá por 1 ano e meio quase. O Gabriel só retornou porque houve a pandemia. E aí, com a pandemia, né, todas as crianças tiveram que voltar para o seu estado de origem, né? Ou fecharam um centro de treinamento, né? E aí, por 2 anos, ele ficou em casa, sem condições de treino, sem nada. E a vida para jogador de futebol, ela inicia muito cedo e você tem que ser recolocado muito. Você tem que ser colocado muito cedo nesse meio. E, infelizmente, não sei se foi por causa da pandemia ou não, né? Acabou que não foi mais possível, né? Então talvez muito dessa experiência do futebol induziu ele a essa carreira, né? Ou essa escolha do curso, né? Do curso, eu acredito que sim, porque eu acho que é uma forma, não sei, que talvez não de estar inserido, mas, por exemplo, trabalhar com aquilo que ele gosta, né? Então eu acho que a experiência agora do Gabriel morando fora de casa é diferente porque hoje ele mora sozinho, né? Ele não tem, né? Eu não tenho uma rede de apoio aonde ele mora. Então, se ele precisar de alguma coisa, eu tenho que me deslocar daqui para socorrê-lo. É diferente de quando ele tinha 13 anos e ele estava dentro de um grande clube. Sim. Então, hoje eu tenho preocupações do meu filho sair à noite, do meu, né? E preocupações que toda mãe tem, né? Mas que faz parte do crescimento. E eu também sempre achei necessário, né? Que o Gabriel morasse. Eu falo morasse fora de casa, era deixar de morar comigo. Porque eu sempre cuidei do Gabriel muito sozinha, né? E a gente acaba fazendo muito das atividades que eu acho que fica tolhindo um pouco a independência dos nossos filhos, né? Então eu sempre falei, meu filho, você precisa ter experiência de morar fora. Você pode fazer a sua faculdade, passar 4, 5 anos fora de casa e depois retornar para Barra do Garças, porque é aqui que você gosta, é aqui que você quer viver, ou de repente você passa 4, 5 anos morando em outro lugar e fala, não, eu não quero mais voltar para Barra do Garças, daqui eu vou para fazer mestrado em algum lugar, vou trabalhar em outro lugar, né? Mas você precisa ter essa experiência de não morar com a sua mãe. Porque eu acho que isso é muito importante para que ele se torne mais independente. Porque o morar fora, ele implica em várias outras coisas, né? Controlar seus gastos financeiros. O horário que você acorda, você arrumar não a sua perde a bagunça. aula, você tem que arrumar a sua cama. E assim, e teve alguns acordos que eu fiz com o Gabriel, né? Você limpa a sua casa, né? Você vai lavar sua roupa. Fazer a própria comida. Você faz a sua própria comida. Ele almoça no RU, toma café da manhã no RU, mas não é. Tem dia que ele tem que chegar em casa e tem que fazer a janta, Sim. né?
Então, a partir de hoje, são suas obrigações. Como é uma espécie de bate-papo, e você, Elisa? Você lava sua comida. Sua Eu lavo a minha comida. Aí é demais. Lava os seus talheres, Sim, sua roupa, sim, cozinha, lava a casa. Sim, tem um dia específico da semana que eu faço isso pra, tipo, tirar o dia só pra fazer coisas de casa mesmo. E assim vai. Almoço mais em casa do que aqui. Então, desse jeito vai indo. Porque eu acho que esses são os ganhos indiretos que a vida do universitário traz para o seu crescimento pessoal, né? São coisas que são atribuições que muitas vezes, como a Elisa, se depara com a dificuldade, né? E aí talvez quando ela tiver uma estabilidade, um parceiro, a vida não vai ser tão difícil, né? Porque ela já vai estar acostumada em cuidar de uma casa, em lidar com as situações, né? E poucas vezes a gente se toca nisso aí, né? Às vezes o pai não enxerga como, o curso que está fazendo, mas e o que e essas outras partes indiretas que ele está levando o crescimento como um cidadão, como, né? Um ser humano. Também tem os problemas do dia a dia, né? Que a gente tem que tomar a decisão e ir e resolver tudo. Então, assim, é uma evolução que é Tanto bem que tudo que... por exemplo, a internet, o contrato, eu falei, então vamos lá fazer o seu contrato da sua internet. Ele fez o contrato, ele assinou... os boletos são responsabilidade sua, meu filho. Toma aqui, ó. Então, é lógico que a gente dá o apoio financeiro, né? Mas se ele esquecer, é no nome de pagar, dele. Ele que vai ficar sem internet. Ele vai ter que saber por que a internet na casa dele não tá funcionando, entendeu? A energia não tá funcionando, a água parou de... Por que a geladeira amanheceu descongelada, entendeu? Então, essas responsabilidades todas agora Flávia, são dele. Como a gente tem outras perguntas e a gente quer abordar vários aspectos, ainda em relação, assim, nessa questão familiar, né? Que a gente sempre vai buscar humanizar também as coisas na universidade. Então, antes de tocarmos no lado profissional, eu ainda vou continuar um pouquinho nessa... Agora, vamos mesclar um pouco, né? Você, há alguns anos, né? Não sei quantos anos você já está na coordenação, mas está... coordenando um curso. Fora isso, sua vida pessoal continuou rodando da mesma forma, né? Você acha que você concilia bem essa a vida pessoal, né? Dessa mudança do filho, que foi no decorrer da coordenação que eu acredito que aconteceu, né? Do seu parceiro atual, né? Porque a gente também tem as nossas vaidades, né? Os nossos hobbies para se fazer. Você acha que está lidando bem isso aí ou às vezes um acaba atrapalhando o outro? Eu tento não me cobrar muito, sabe? Porque eu já tive aquela fase. Será que eu sou uma boa mãe ou estou sendo uma boa mãe e não sei o quê, né? Então, eu tento não fazer isso em todas as áreas. Então, por exemplo, lógico que na coordenação eu me dedico muito, né? Mas assim, eu tento fazer com que essa situação não seja uma situação dolorosa e estressante. Tipo assim, nossa, mas eu errei isso aqui eu poderia ter feito tão melhor e coisa e tal, sabe? Não, eu tô tentando levar e falar assim, ótimo, eu consegui fazer isso aqui, foi o máximo que eu consegui, ou foi o melhor que foi possível fazer naquele momento, a orientação que eu tinha e como eu tinha condições de fazer. Porque parece conversa de terapia, né? Mas assim, eu acho que é um desafio e para todos em diferentes áreas, e eu acho que da mulher tem um peso maior. Tem. No sentido assim, a gente quer, no caso da mulher, né, ser uma boa esposa, ter uma boa mãe, ter uma boa funcionária, ou exercer a profissão na plenitude, né? Então a gente cuidar quer bem da sua casa, do seu corpo, da então sua aparência. tudo a gente tem que ser bem, né? E essa fala que você falou, acho muito legal, de você saber ponderar e aceitar os seus limites, né? Que é uma qualidade que
eu acho que para sua estabilidade mental, para qualquer um, na verdade, faz muito bem, né? Assim, das pessoas que eu conheço, não são muitas, mas eu vejo que o homem, muitas vezes, ele sabe lidar um pouco melhor com isso, assim, de ligar o for. Eu não sei como é que vai fazer o pi aí, né? Ligar para algumas coisas, né? E às vezes, talvez, a gente acaba desequilibrando algum lado, seu lado ruim. A mulher já tenta manter tudo na harmonia, na medida do possível, e às vezes o único lado que sobrecarrega, que a corda estica até arrebentar, é o dela mesmo. É o da saúde dela, né? Eu acho que nós, mulheres, somos emocionalmente mais... Nós nos cobramos mais do que os homens em relação a quase todas as áreas da nossa vida. Né? Então, por exemplo, nós estamos tendo que provar que somos tão boas quanto, porque a gente vem de na minha geração aqui, né? Vamos brigar pelos mesmos direitos que os homens, entendeu? Então a gente está ainda tendo, né? São remanescências de eu tenho que ser tão boa quanto, né? Sim. A minha mãe criou 2 filhas e, teoricamente, as 2 filhas da minha mãe deram certo, então eu também tenho que criar. Então, a mulher, se tem essa cobrança emocional, eu acho que em todos os setores, né? E aí eu tento lidar com isso sem sofrer. Tipo assim, uma pressão, né? Tipo assim, olha, realmente minha mãe criou 2 filhas, provavelmente deve ter criado melhor do que eu criei o Gabriel, mas pelo Gabriel eu fiz o máximo que eu conseguia, que deu para fazer, foi o meu melhor e vamos seguir. De repente, no final, nem vai ser assim, né? De repente, no final, o Gabriel, né, vai ser... Melhor criado é que eu não tô achando um termo... Talvez o Gabriel, eu imagino que no futuro, hoje, ele tem a mesma visão que você tem da sua mãe. Fala, não sei se eu vou conseguir ser um pai tão bom como a minha mãe fez, como a minha mãe foi comigo. Né? Então a mulher tem muito isso, sim, sabe? Mas eu tô tentando lidar com isso dessa forma. Tipo assim, olha, se não deu certo, se de repente eu fiz errado, eu não sei o quê... Deixa eu ver aqui, para quem que eu ligo para corrigir esse problema aqui, ó. Né? Eu falei assim, não, mas dá para ligar amanhã? Então vamos ligar amanhã, porque já são 17 horas, né? Sim. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Agora, então eu tô tentando levar assim. Agora, Flávia, você já é professora desde 2001. São 24 anos, 24 anos. Dessa profissão. Por que você decidiu voltar a ser coordenadora em um curso de graduação? E por que ser coordenadora, né? Então, são trabalhos bem diferentes, né? Quando a gente pensa professora. Então, é um ensino, é você dentro de uma sala de aula. Quando você fala coordenadora, é um trabalho administrativo, né? Sim. Extremamente burocrático. Então, são coisas, um é a docência e o outro é o administrativo. Eu gosto muito de dar aula. E eu lembro que eu cheguei a falar isso várias vezes, não sei se para vocês, eu cheguei a falar isso. Às vezes eu estava em casa, eu tinha que dar aula às 2 horas, meio-dia depois do almoço, quando você está naquele... você está esgotada emocionalmente, você está esgotada fisicamente, você fala assim, nossa, eu tenho que dar aula agora 2 horas. E aí eu lembro, gente, de sentir, tem hora que me arrepia. De sentir, você entra na sala de aula, a hora que você abre a porta, que você vê aqueles alunos olhando para você, aquilo é uma energia. Eu não sei se o Vitor consegue sentir Flávia, isso. eu imagino, eu não sou artista, eu imagino que é a mesma coisa que artista no palco. Tá exausto, ensaiou demais, mas quando você entra, e a adrenalina ali... começa a falar e você vê os alunos prestando a pergunta. Assim, a hora que termina a aula às 5 horas, para a adrenalina voltar ao normal, você entendeu? Demora um tempo. Então, essa questão da docência, eu adoro. Eu amo. É uma energia que eu sinto, né? O do cargo administrativo, eu tento não infartar. Você tenta sobreviver. Porque tem uma hora
porque eu falo assim, meu Deus do céu, como que eu dou um parecer nesse processo? Assim, um dos nossos debates aqui, dos nossos objetivos é assim, a gente conversar, rir Aham, e criticar. aham, Eu vou começar por isso assim, em relação ao cargo, o que se exige de um coordenador no uhum, FMT. uhum, Eu acho um pouco desumano, aham, muitas atribuições para uhum, um cargo só, né? uhum. A gente do interior, a gente não tem um secretário, Não. não tem, o instituto tem, Aham. mas, né? É, então eu acho que tá passando da hora de a gente ter uma reformulação ou ter sei lá, um vice-coordenador, Aham. porque a gente não é uma Atribuição. particularidade do nosso curso, mas Não. vários cursos têm dificuldade de achar quem quer Quem quer? assumir o cargo de coordenação. Inclusive quando foi para na minha vez, depois de tantos anos assumir um cargo de coordenação, é porque que você olha para todos os colegas, todo mundo já pegou a bucha, né? Já pegou aquele trabalho uma vez, né? Você fala assim, bom, então agora vamos começar a lista novamente, né? Para distribuir, porque no curso de farmácia, eu acho que nós, como docentes, a gente tem uma interação muito boa entre os professores, né? Então, pô, eu te ajudo, a gente faz junto. Vamos lá, como que faz? Pode deixar que isso aqui eu ajudo você a resolver. Então, aí, quando nós olhamos todos os professores que tinham, né? Quem já foi coordenador uma vez? Não, então não vamos dar o mesmo cargo para a pessoa, né? Vamos pegar um outro. E eu acho que todos os professores já tinham sido coordenadores. Eu acho que um professor não podia ser coordenador, eu não me lembro porque se era por conta da área de formação. E tinha um outro também que poderia me substituir nessa coordenação, mas eu achei que eu teria condições de contribuir, e achei que o curso estava precisando, assim, não precisando Sim. da minha pessoa, estava precisando De alguém. de alguém para aquele momento, porque nós saímos de uma coordenação excelente, feita pela professora Suchara, que foram dois mandatos seguidos, ela estava exaurida. Então eu falei assim, nossa, eu posso então tentar contribuir, né? E assim, o trabalho de coordenação é realmente muito difícil. Não estou falando da universidade pública, mas estava conversando com alguém de uma universidade privada, em que o curso tem um coordenador pedagógico, tem um coordenador administrativo e tem um coordenador de ensino, que são 3 coordenadores. É uma boa solução. Você É uma entendeu? boa. Uma boa Eu solução. falei assim, nossa, no meu caso eu mando, eu obedeço e eu mesma me dou a bronca depois porque ainda fez errado, né? Então, a gente não tem colegas com a mesma função para atribuir, por exemplo, para fazer o papel de coordenador pedagógico. Você tem que ter um coordenador do curso, que você está fazendo tudo, administrativo, se tiver alguma coisa do pedagógico, qualquer coisa que você tiver, você vai ter que responder por aquilo, Sim. né? Então, sobrecarrega muito. As quantidades de análise de processo que você tem que fazer, né? Você tem que dar pareceres de situações que você não vivenciou, não sabe como que é, não sabe da legislação. Você tem que gastar um tempo para aquilo, para se preparar, para conseguir dar um parecer correto. Então, Bem puxado. bem difícil, Desafiador. desafiador. É desafiador. E assim, gente, é alguma coisa assim, né? Você recebe a mais por isso, né? A gente tem uma função gratificada por ser coordenador de curso. Mas assim, é um trabalho tão grande e tão diferente daquilo que você estava acostumado antes, né? E essa remuneração também, eu acho que ela também deveria ser algo mais atrativo, sabe? Porque não. Na verdade, Enfim. ninguém assume uma coordenação pensando no lado financeiro, Não porque não tem. compensa. Só o gasto de você estar
frequentemente disponível, você tem mais gasto. Você gasta para vir várias vezes na instituição, você entendeu? Já não paga. Ficou na gasolina. Esse é o aumento, para a pessoa ter uma noção. Quando você vai passando, mas tá... Tá na coordenação de curso, tá ganhando para isso, né? Então, quer dizer, fica no abastecer o meu carro. É algo bastante desafiador. Eu já exerci essa função. Para mim, alguns períodos foram insalubres mentalmente, né? Mas, como a Flávia falou, né? Graças a Deus a gente tem uma harmonia. Eu sinto uma harmonia no curso. Lógico que tem divergências de pensamentos, como acho que tem que ter mesmo, porque pensamentos diferentes a gente acha conclusões diferentes, às vezes saberes diferentes, mas existe sim uma ajuda mútua, né? E mesmo assim é muito desafiador. Quer seguir na próxima aí? Bora. Então, assim, sobre essa área de coordenação ainda. Qual é a principal dificuldade que um coordenador enfrenta? Além do que a senhora já falou, tem mais alguma? Gente, não sei se Porque coordenação, né, Flávia, é assim, para a pessoa que não tem ideia do que a gente está falando. Eu vou tentar fazer uma analogia, né? É como você tá num hospital de geral e cada vez tem uma emergência diferente. E aí você não sabe o protocolo daquela emergência. Não. Opa, essa é a emergência? Onde está o protocolo? Não sei. Então eu tenho que procurar primeiro o protocolo para atender. Então eu não tenho, assim, um costume, assim, é sempre a mesma. São uma diversidade tão grande, problemas tão diversos, e muitas vezes a gente tem dificuldade até onde achar essa resposta. Resposta. E assim, outra coisa que a gente recebe muito também é dos alunos, né? Que são críticas em relação a isso. Porque fala assim, mas eu mandei o e-mail ontem, né? E não me respondeu. Mas eu mandei o processo ontem. Às vezes o processo não chegou nem na coordenação ainda, né? Desculpa. Então eu mandei o e-mail ontem, né? Mas eu montei esse processo segunda-feira, hoje é quarta. Às vezes o processo ainda não chegou na coordenação, né? Então, às vezes, os discentes, né, também não têm, não conhecem, né? E também não era para conhecer essa dificuldade que a gente, nesse trabalho administrativo, tem em relação a isso, né? Então, esse é um dos problemas que eu enfrento também. A questão de, por exemplo, quantas vezes? Agora eu já cortei, né? Mas era assim, sábado à noite, aluno me ligar, professora, eu lá na disciplina sem se identificar, sem nome, sem RGA, né? Aí você fica assim, mas meu Deus, né? Sábado à noite. A senhora pode me responder? Não. Aí eu combinei, eu falei assim, olha, gente, não adianta me mandar mensagem no privado, porque meu celular não é institucional, né? Sim. Mas eu recebo até hoje, né? E eu falo para eles, olha, vamos criar um mecanismo que a gente consiga se comunicar sem precisar, né, da mensagem do WhatsApp, porque eu entendo que para essa geração é algo que né, WhatsApp é conversar. Mas aí a gente tem que também colocar alguns limites em relação a isso, porque é bem complicado. Uma das coisas pessoal, né, agora, quando eu exerci esse cargo, porque eu sou muito, assim, organizado com as minhas coisas, na medida do possível, né? Acho que tem gente melhores do que eu, mas eu acho que eu sou uma pessoa organizada. Então, eu tenho uma tarefa, eu tenho esse objetivo de finalizar, então, igual eu tô aqui, eu tô fazendo pergunta, tô fazendo um X, finalizou, então eu gosto desse hábito de ter um objetivo, executar, tarefa feita. E na coordenação, eu lembro que no e-mail, eu chegava na sexta-feira à tarde, eu falava assim, nossa, eu limpei minha caixa. Minha caixa. Aí eu chegava em casa, na hora da UFMT, eu chegava em casa, tinha 16 e-mail. Gente, não, a semana... Você entrava no SEI, que é onde você tem os seus processos, né? Nossa, eu olhei todos os processos, não tem nenhum. Se você passar 10 minutos, chegou 5, brota. Você entendeu?
E a pessoa às vezes manda final de semana e ela começa a contar. Sexta-feira à tarde, faz 3 dias que eu mandei, né? E a gente começa a assumir essa... Não, eu também tenho que responder. Entende a situação do outro, mas não tem uma pessoa que filtra os assuntos, prepara, ó, esse projeto tá faltando. Não, você vai ser o secretário que vai... Quer dizer, não tô... A gente tem secretários aqui que auxiliam institutos, mas, novamente, a gente não tem... Um específico do curso. Pro curso, para te ajudar com você. Não. Então, para fazer às vezes, essa triagem, né? A gente, há pouco tempo, 21, talvez há 1 ano atrás, que a gente tinha um técnico que estava ajudando a gente a redigir a ata, que até isso não se tinha, a gente fazia tudo, né? Hoje em dia, quem redige a ata sou eu. Voltou novamente, essa conquista a gente perdeu novamente, né? Então, são muitas dificuldades encontradas, né? E assim, quando eu exerci, eu estava na mudança do papel pro digital. Então, eu acho que teve avanços magníficos, mas os digitais ainda temos obstáculos que são muito complicados. A gente tem que ajustar, né, o sistema para facilitar a gente. E aí eu não queria nem tocar muito nesse assunto, porque eu sou tão leigo, né, que eu vou falar tanta besteira em relação a isso, mas alguns filtros, algumas limitações do sistema, que é algo assim, lógico, eu não gosto de ficar, eu não sou aquela pessoa de ficar criticando muitas coisas, né, eu acho assim, toda mudança, ela traz esse período de transição. Então a pandemia, ela foi muito ruim, né? Eu perdi pessoas muito próximas, perdi um pai. Então, lógico que ela deixou muitas cicatrizes em vários aspectos. Mas ela também trouxe avanços em áreas que talvez sem a pandemia esses avanços não iriam acontecer. Então, essa velocidade que se teve, né, de tornar tudo eletrônico dentro das universidades, né? Papel, hoje em dia, só para prova, né? Mas assim, então teve o avanço. Só que todo o avanço, toda modernização, toda alteração, a gente vai fazendo adaptações. Eu acho que a gente está nesse processo. Mudou, melhorou em vários aspectos, mas a gente precisa fazer melhores adaptações. Aí, olha só para contextualizar historicamente o curso, a primeira vez que eu fui coordenadora, se existia uma lote. Então, os processos eram todos físicos. Cada ano, o processo tinha uma capinha diferente. Então, por exemplo, 2001, a capinha era verde. 2002, a capinha era vermelha. Então, às vezes, eu sabia em que ano era aquele processo pela cor da capinha. Pela cor né? da capinha. O malote ia para Cuiabá na terça e ele só retornava na quinta. Nossa. Então, por exemplo, eu ia perguntar alguma coisa via processo, eu tinha que entregar o processo na terça-feira, que tinha um horário, se eu não me engano, era até as 2h da tarde, porque aí ele ia para Cuiabá, alguém em Cuiabá ia responder esse processo. Se houvesse tempo, eu iria receber esse processo na quinta, com a resposta, né? Sim. Então, agora pensa, a gente tinha um volume de trabalho, né? Era adaptado para isso na época, mas agora hoje você manda o seu processo de manhã, né? Dependendo para onde você mandou, eles te respondem com 15, 20 minutos. Na hora que eu falei assim, nossa, o cara tava me esperando lá, né? E o processo retorna para você. Então, eu tenho vivências desse fluxo de trabalho em que um processo era feito na terça e talvez fosse ser respondido só na quinta. E olha só, você ficava da terça-feira antes, né? Porque até você montar o processo, você já estava com a dúvida ou o problema antes. Até aquela quinta e ainda você tinha que ficar rezando para naquela quinta vir o processo com o seu. Porque também não era só a questão do ligar, você precisava do documento físico, né? Para dar andamento às suas demandas. Então era bem... Até o lado do ensino também, né? As nossas plataformas hoje, o aluno... igual eu dei uma prova
segunda-feira. Eu consegui corrigir ela hoje. A nota já está no sistema, o aluno já sabe, as faltas já tá todas no sistema, né? Na minha época, assim, até uns anos atrás, né? Até eu como professor, o aluno às vezes sabia o número de faltas só no final. No final, porque né? era aquele diário como... Você chegou a pegar o diário só como aluno, né? Como docente, não. Não, Que era aquele diário compridinho, você chegou? peguei. Ah, Tinha que entregar na Tinha que secretaria, entregar na secretaria. o papel. Gente. Então, assim, até é mais claro pro aluno, né? Porque se você quiser saber suas faltas, você tinha que pedir pro professor para ele olhar no diário dele. Nossa. Porque aquele diário ele só ia entregar no final do ano na secretaria, que aí a secretária fazia o lançamento das notas, acho que devia ser no histórico escolar do aluno. Antes disso, você não tinha noção. Então, por isso que eu reprovava fácil por falta. quis tocar nesse assunto, por causa disso, assim, é inegável as melhoras, né? É inegável, assim, por isso que a gente também, é até bom a gente ter ido por esse lado também, né? Porque as melhorias do digital foram absurdas e é até meio que um aprendizado para a vida, né? Como às vezes uma dificuldade, existe uma frase, que eu sou péssimo de lembrar a fonte, né? Que fala assim, que bons marinheiros a gente faz em mar agitado. Com quem é mar calmo não faz bom marinheiro. E então essas dificuldades da pandemia trouxeram avanços fenomenais, né? Fenomenais. Que talvez, vamos dizer assim, um efeito colateral, nós farmacêuticos, né? Seria assim, essa facilidade faz com que o aluno faça mais processos, né? Às vezes processos até incorretos às vezes que não era necessário. Na sua origem. Então essa facilidade tem mais méritos do que problemas. Claro, você já falou então, você falou até até emocionante, né, o lado da docência, né? Só que no seu currículo, a gente vê que você, no decorrer da sua trajetória, você executou pesquisa, já trabalhou, pelo menos recentemente que eu via, né, as coisas de interação medicamentosa, orientou vários alunos de trabalho de conclusão de curso, fez extensão e ensino, que são os 3 pilares, né? O pessoal fora da faculdade, a universidade, ela prioriza essas coisas, né? Você ensinar, mas você também executar pesquisa e extensão. Geralmente a pesquisa tem algo mais inovador e a extensão tem um cunho mais social. Hoje, todos os cursos de graduação, eles são obrigados a ter uma carga horária específica para a extensão. Na minha época era optativo, você fazia com uma hora complementar, hoje não. O aluno é obrigado a executar isso, que eu acho que é uma iniciativa interessante. De novo, precisa, às vezes, a gente ter alguns ajustes, como toda mudança, mas é algo muito interessante de forçar toda a comunidade a ir para fora. Né? Então, possivelmente esse projeto mesmo, ele bem provável vai se tornar um projeto de extensão, porque é um canal para sair dos muros da universidade. Então, fora o ensino, tem esses outros 2 pilares, pesquisa e extensão, que muitas vezes é o que, a meu ver, né, diferencia muito as universidades públicas da particular. Talvez com essa obrigatoriedade da curricularização da extensão, todas as universidades tenham foco mais nisso, né? Mas a pesquisa é inegável que tem muito e se faz muito aqui, né? Mas fora essa parte, que é sempre bom a gente explicar para o pessoal de casa, né, a estrutura, para você, eu acho que você, para mim, já me deixou bem subentendido qual vai ser a escolha. Mas dessas 3, você, pela sua conversa, me parece que você se identifica ou se realiza mais na docência, no ensino? Com a docência. E assim, Vitor, foi, de novo, né? Vamos colocar o curso de a história do curso de farmácia, né? Eu já tô, como que é? Arquivo vivo, né? A história viva. Arquivo Falando nisso, vivo do curso de farmácia. Eu acho que você é a professora
Mas... Fui a primeira professora contratada do curso de farmácia da Universidade Federal, do curso do estado de Mato Grosso. Porque nós já tínhamos o professor Olegário, a professora Nair, sim, mas eles eram professores do curso de biologia com formação, né, em farmácia. O primeiro professor que o curso de farmácia teve, a primeira vaga, foi a minha, que a primeira turma estava entrando no segundo ano, porque até então essa primeira turma de farmácia estavam tendo aula com os professores que eram do curso de biologia, né? E o curso de biologia foi a base para a formação do curso de farmácia. E aí o primeiro concurso foi o meu. E eu lembro até da história dessa vaga. Essa vaga veio do curso de medicina, se eu não me engano, de um professor que se aposentou lá e aí criou essa vaga para o curso novo que tinha. É um negócio assim, eu sei que meu código veio desse professor de lá. Mas foi o primeira professor do curso de farmácia, porque até então só existia farmácia na Universidade Federal, aqui, que não é nem aqui em Barra do Garças, sim, era Pontal do Araguaia, né? Porque o nosso campus, o mais antigo é o campus do Pontal. O curso de farmácia nasceu no campus do Pontal do Araguaia, né? Sim. E agora nós migramos para cá há vários anos. Mas então, e aí quando eu cheguei aqui, né? Em 2001, tinha que fazer pesquisa, extensão e dar aula, né? Dar aula, tudo bem que eu já imaginava, né? Agora, sim, a extensão, o que eu vou fazer de extensão? E o que eu vou fazer de pesquisa aqui? Gente, eu não tinha colegas de curso de farmácia. Eu tinha os colegas do curso de biologia, né? E, assim, na época, em 2001, não se fazia isso. Eu falei assim, gente, eu tenho que fazer pesquisa, porque esses meninos têm que ter direito à iniciação científica. Os alunos do curso de farmácia foram os primeiros, se eu não me engano, tá? Posso estar errada. Me perdoem aí se eu errei isso. Mas eu acho que os cursos, aqui no campus de Pontal do Araguaia, que era o único que existia, os primeiros alunos a receberem bolsa de iniciação científica foram os alunos do curso de farmácia. A gente já tinha cursos mais antigos, mas não tinha o hábito de iniciação científica. Só que para os meus alunos terem bolsa de iniciação científica, eles precisam de um projeto de pesquisa. E aí eu vim de uma instituição, né? E lá eu só trabalhava no biotério com animais, eu não sabia fazer outra coisa, né? Então vamos tentar ver plantas do cerrado com atividades diuréticas, e eu acho que a gente começou a trabalhar com ratos, depois foi camundongos, um negócio assim. Esses animais vieram doados do biotério de Cuiabá, porque não tinha para os nossos alunos terem direito à bolsa de iniciação científica, porque esses projetos precisavam existir. Sim. Então, assim, e a minha área de formação era completamente diferente. Eu trabalhava na época a gente estava trabalhando com biologia, eu trabalhava com PCR, com Westers, umas coisas assim, né? High-tech na USP em São Paulo. Aí, com o que eu ia trabalhar aqui no Mato Grosso? Meu Deus do céu. Eu não tinha rato, eu tive que esperar esses animais chegarem de Cuiabá para cá. A gente não tinha um biotério, né? Sim. Então a gente foi adaptando. Depois, plantas do cerrado que tinham atividade citoprotetora, eu não me lembro agora. Antidiabéticas. Então, aí a gente dava esse chá, infusão dessas plantas para esses grupos diferentes de animais. As gaiolas metabólicas foram doadas para a coleta desses animais. Então, a pesquisa começou assim no curso de farmácia. E a extensão, né? A extensão... Tem um meme que fala assim... Igual que relacionamento, né? Eu peguei ele na planta. Você pegou o FMT na planta. Não, eu peguei no mato. No mato. Não tinha nem traçado. Não tinha nem delimitado ainda, sabe? Bom, eu preciso fazer projeto de extensão, né?
Aí cheguei aqui, vou fazer projeto de extensão com o quê? Esses alunos já loucos para fazer, né? Porque você entra no curso de farmácia, você quer mexer com... Tudo. Você quer manipular, né? Você quer fazer creme, não sei o que, essas coisas. Eu imagino, pelo menos foi assim quando eu entrei na graduação. Aí eu falei, e aqui a gente tem a temporada de praia, né? Vou fazer um projeto de extensão em que eu coloco esses meninos no laboratório, eles produzem, né, o filtro solar, e aí a gente vai para a praia e distribui o filtro, faz uma ação para orientar os banhistas, né, a se protegerem e fazerem o uso do filtro solar, né? E aí eu peguei essa molecada, eu coloquei no laboratório, fizemos os filtros solares, né, de como foi possível, né, e depois coloquei todo mundo na beira do rio, né, aos finais de semana, para distribuir, para fazer essa ação. E eu lembro que muitos professores me falavam assim, Flávia, você é louca, você vai colocar esses meninos, todo mundo, na praia? E se esses meninos nesse projeto de extensão se afogam ou vão beber e não sei o que, sabe? Mas na época, né? Na época eu era tão assim... Não que hoje eu não seja entusiasmada, é que com a idade você vai perdendo um pouco do gás, né? Eu falei assim, não, vai dar certo, né? Aí eu lembro que pedi ajuda pro pessoal, pro corpo de bombeiros que montaram aquela tendinha e eu fiquei com medo, por exemplo, porque tava, né, o pessoal bêbado chegar e não sei o quê. Então aí pedi também ajuda da polícia militar, que prontamente o pessoal ficava nas barracas junto com a gente. Tinha lá curso de farmácia, o FMT, a gente distribuindo as amostras, explicando como passa, entendeu? Um bombeiro do lado e um policial do outro. E esse foi o primeiro projeto de extensão que o curso de farmácia teve, né? E até bom, assim, em relação à comunidade, que muitas vezes, às vezes se compara instituições, né? Às vezes se solicita, né, a presença da UFMT. Então, assim, para a sociedade ter ciência, nem sempre a gente tem um recurso para fazer essas atividades, né? Ao contrário das universidades particulares, e eu acho isso magnífico, ela usa essas atividades de extensão como uma forma de marketing, que é extremamente válido, né? Eu acho até que a gente devia imitar isso, né? Só que a gente não tem recursos. E eu falo assim, o pobre é criativo, né? E a gente aqui, a gente cria, né? E assim, eu lembro que nesse projeto aí, que foi o primeiro projeto de extensão do curso de farmácia, toda a matéria-prima foi doada. Quer dizer, eu só fazer uma correção. A gente tem recursos, mas eles são escassos, né? Porque a gente tem bolsas de extensão e de pesquisa, a gente tem verbas de auxílio à extensão e à pesquisa, né? Tem que colocar os pingos nos is. Então a gente tem um recurso, só que eles são escassos, né? Bem difícil conseguir, Principalmente para extensão. Eu que caminho nos dois mundos, igual essa estrutura aqui, ela foi montada fruto de recursos da pesquisa, não da extensão, né? Mas existe recursos para a extensão também, mas são muito escassos e não é suficiente para acomodar os cursos da UFMT e os estudantes. Isso eu posso ter a certeza absoluta, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê alguma solicitação, reivindicação de mais recursos para a educação, é nessas situações. Aí a UFMT, à medida que os recursos vão ficando mais escassos, ela vai priorizando o básico, o que tem que se fazer, né? Então, muitas vezes, o básico é até assim, não dá para pagar a conta de água. Vai na empresa, a gente espera um pouco que... Então, o recurso melhorou, vai se expandindo, né, esses programas. Então, para a gestão pública também é muito desafiador, né? É fácil você a gente ficar apontando, é isso, é isso, é isso. E também não é minha função, né? Apesar que a gente critica, a gente bate e assopra, bate e assopra. Porque quando você assume um cargo administrativo, você vê que é muito difícil, assim, você trabalhar com vários objetivos e com recurso muito restrito, que eu acho que é assim, é o nosso dever fazer isso, porque a iniciativa privada, ela também não tem recursos infinitos e faz a coisa acontecer.
né? Eu não sei se a gente consegue utilizar tão bem um recurso, principalmente porque tem às vezes o lado burocrático, o lado de você ter uma democratização, assim, porque às vezes assim, qual métrica que a gente vai usar para priorizar algum curso? É o tanto de alunos que forma? É o tanto que o curso produz cientificamente? Porque quando se fala em dinheiro, aí cada um vai puxar pro seu lado. Se o meu curso forma muitos, não, eu quero. Fala, não, mas não interessa se forma muito. E a qualidade da sua produção? Você está fazendo pesquisa inovadora, né? Então, cada um vai puxar pelo aquilo que se destaca no curso. O seu curso se destaca, e cada curso, às vezes, se destaca numa desses tripés diferentes, né? Por exemplo, sei lá, letras, talvez ele consiga se destacar na extensão muito mais do que a farmácia, né? Assim, eu tô supondo aqui, né? Às vezes na pesquisa, pela nossa estrutura que tem, a gente consegue se destacar mais. E qual que é melhor? Eu não sei pesar isso na balança. Então, essa questão de você usar recursos para diferentes propósitos e valores diferentes, né? Que é difícil você mensurar isso numa balança, é muito complicado. Um administrador, né? Um dos nossos convidados, e eu já fiz o convite, ela aceitou, é a nossa atual pró-reitora, né? A Paula. Eu acho que pró-reitora a gente tem que falar excelentíssima, né? Eu não sei falar essas formalidades. Vossa meritíssima. E pretendo manter assim, porque é uma conversa, um diálogo, né, de bate-papo, mas uma das coisas assim, queria muito saber dela, assim, como é desafiador você trabalhar com pouco recurso e geralmente quando você tem a cargo administrativos públicos, você nunca espera, eu acho que é igual, não vou comparar não, porque internet, mas é muito desafiador do lado assim também que você nunca recebe um elogio. E eu acho assim, você não agrada gregos e troianos, né? Tenha certeza que você sempre vai receber críticas e vai ser, eu acho que deve ser assim, bem complicado essa questão dessa gestão maior, mas... Professora, agora sim, voltando lá atrás, como que a sua família te influenciou na escolha do curso de farmácia? Como que foi essa entrada no curso de farmácia? A senhora conhecia alguém ou gostou porque viu alguém atuando na área? Flávia, antes de você responder, eu vou pedir licença, eu vou sair um pouquinho, a gente tem uma surpresa hoje. Nossa primeira convidada. Eu não tava sabendo. Enquanto você responde, eu vou pegar ali a surpresa. É pra nós também a surpresa. Tá. Então, como que é a pergunta? Como é que foi, né? Como foi? O que influenciou? Certo. A minha eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Talvez todo mundo tenha percebido por conta do sotaque, né? E na minha época, isso a gente está falando de, gente, quase 30 anos atrás, né? Quase 30 anos atrás, a gente não tinha universidades. Então, que lindas! A gente não tinha universidades na quantidade que temos hoje. E nós não tínhamos universidades em locais mais afastados, por exemplo, como Barra do Garças, né? Então, as universidades eram sempre em grandes centros. Então, assim, fazer universidade era uma coisa que os meus pais sabiam que eu e minha irmã, que nós faríamos, né? Mas não era aquele desejo, nossa, tem que fazer faculdade, porque igual foi o meu empenho com o Gabriel. Mas não tem farmacêuticos na família. Como morava em cidade de interior, poucos habitantes, eu não vou me lembrar agora quantos habitantes tinha a minha cidade, mas era bem pequenininha, era como se fosse uma Aragarças. Mas qual o nome? Da cidade? Pereira Barreto. Então era uma cidade pequena. E eu lembro que um dos amigos do meu pai era a gente chamava de farmacêutico. Era o farmacêutico da cidade. Que a gente, por um tempo, né, chamou o técnico, o profissional que trabalhou por 30, não sei quantos anos, né,
em farmácia, né? Então, ele era um prático em farmácia, mas a gente chamava de farmacêuticos, inclusive nós lá em casa, né? Era o seu Zé, né? Era um boticário, então. Porque Ou o será que boticário, antigamente, assim, a gente tinha a ideia daquele que manipulava, né? Que fazia alguma... Não, ele só fazia dispensação mesmo, sabe? Mas o seu Zé tinha, inclusive, né, lá na farmácia, uma salinha que se precisasse fazer sutura, ele fazia. Sabe, era um negócio assim, né, para imaginar que deve ainda ter lugares do Brasil que deve ser desse jeito. E eu achava o máximo, né? O seu Zé, né? Que fazia esse trabalho, né? E ele tinha uma... como que eu falo? Não é uma condição financeira, mas tipo assim, ele tinha um prestígio, né? Mas não era por conta... lógico que ele tinha uma ótima condição financeira, ele tinha um prestígio, mas era esse prestígio porque era ele quem cuidava. Então, por exemplo, quando o filho de alguém ficava doente, era na casa do seu Zé que ia se bater. Quando precisava de alguma coisa, era pro seu Zé que ia se perguntar. Precisava de alguém lá no sítio, era o seu Zé que ia lá e ia cuidar da pessoa, sabe? Então, assim, e eu me apaixonei por isso, né? Eu falei assim, eu quero ser um seu Zé na vida. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero saber qual medicamento dá, como dá, para quem dá, né? Era essa mentalidade que eu tinha, né? Foi quando acho que foi que nasceu a primeira necessidade, né? Porque meu pai era contador, ele trabalhava na Companhia Energética do Estado de São Paulo, que nem existe mais, que antigamente a gente chamava de barrageiro, né? Então era como se fosse construção civil. Né? E eu me encantei. A minha mãe era professora, né? Do Estado. Uma coisa que eu achava que... Eu via o colégio onde ela dava aula, aquela molecada correndo para lá e para cá. Eu falei assim, não, isso eu não quero, né? E pela profissão do seu Zé eu me encantei, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer farmácia. E olha que o seu Zé não era farmacêutico. Mas ele tinha uma farmácia, né? Eu falei assim, não, eu quero fazer farmácia. E foi aí que eu resolvi pelo curso, né? E quando eu comecei a fazer o curso, eu pensava que iria me formar, ia voltar para minha cidadezinha e abrir minha farmácia, né? Ia ser a concorrente do seu Zé. Do seu Zé, né? Eu queria ser assim, né? Tipo assim, né? Olha, tem o seu Zé e a Flávia, né? Então, então era essa a ideia que eu tinha, né? E aí, quando eu comecei a fazer a graduação, aí que você descobre, olha, não tem só a farmácia do seu Zé, tem um laboratório de análises clínicas também. Olha, não tem só a farmácia do seu Zé, laboratório de análises clínicas, tem pesquisa, né? Então, foi aí que eu comecei a conhecer, por isso que eu falo que da importância da universidade, né? Porque ela te dá uma visão muito diferente. Né? Aí eu tenho iniciação científica. E aí fui para a iniciação científica. Da iniciação científica eu fui para o mestrado, do mestrado para o doutorado, né? E acabei dando aula. Então, quando eu saí da minha cidadezinha, lá do interior, no estado de São Paulo, né? Eu não me imaginava dando aula, né? Numa universidade. Então, foram coisas que aconteceram na minha vida, né? E sou muito grata, porque, assim, a minha iniciação científica foi muito boa, o meu mestrado, doutorado, o Vitor conhece, porque é filho da mesma mãe, né? É a Rita, né? Que foi a minha orientadora no mestrado, desculpa, no doutorado, também foi dos meninos. Então, assim... e foi uma fase maravilhosa da minha vida, né? E eu não tinha essa visão quando eu decidi fazer farmácia. Né? Então, foi mais ou menos assim, fazer o curso de farmácia foi por causa do seu Zé, né? Do cuidar, né? E o seu Zé, além de cuidar muito das pessoas, ele também tinha uma condição financeira muito boa, né?
Então, olha só, vamos juntar o útil ao agradável. Eu falei assim, eu vou conseguir viver bem, né? E vou conseguir fazer esse cuidado. E foi mais ou menos por conta disso. Legal. E nunca mais voltei. Estamos aí desde 2001. E o seu Zé tem farmácia até hoje. Até hoje. Não é mais dele. O filho dele fez farmácia, o filho mais velho. O filho dele, que foi no mesmo lugar, tocava farmácia. Vou procurar saber se o Kleber ainda está tocando a farmácia. Mas aí eles começaram a investir em fazendas, em coisa e tal, e aí a farmácia foi ficando, né? Mas por muito tempo você existiu a farmácia do seu Zé. Legal, muito legal o nosso bate-papo. A gente encerra nossas perguntas aqui e eu queria agradecer a Flávia mais uma vez pela disponibilidade, coragem de vir, da gente, querendo ou não, a gente se expõe, né? Mas eu acho que essa é a intenção, assim, expor e a comunidade interna conhecer o ser humano que está por trás de uma cadeira aqui dentro e o pessoal lá fora entender um pouco as tratativas, né, as burocracias e o cronograma que se faz e que se executa aqui no curso e dentro da UFMT. Para quem está nos assistindo, hoje é aniversário da Flávia. Né? Então, além de ser nossa primeira convidada, é aniversário dela. Então a gente fez uma lembrancinha e eu quero deixar claro que os outros convidados, eu não consigo manter a régua tão alta assim, mas ela merece. Obrigada, gente, obrigada. Olha a lembrancinha. Gente, obrigada. Muito obrigada, de coração, de coração. Parabéns, felicidades. Muitas realizações, saúde. Obrigada, gente. A cartinha aí também vem com uma lembrancinha aí, um dizer da Fernanda, que também é professora aqui no campus. Tá, eu vou ler depois porque eu estou sem óculos, eu não enxergo sem óculos, tá? Mas muito obrigada mesmo, eu que sou grata a todos vocês, gente, porque aí eu fico emocionada, porque assim, eu lembro de quando cheguei aqui, né, extremamente perdida, não que agora eu tenha me encontrado, que eu acho que eu continuo perdida. Mas eu olhava, assim, aquela molecada com aquele potencial e não sei quem falava assim, não, gente, vou colocar para fazer iniciação científica, tem que sair daqui, tem que... Porque não é que aqui é um lugar ruim, mas eu queria a mesma coisa que para o meu filho. Eu quero que você saia, que você conheça outros lugares, que você conheça outras pessoas, que você tenha outras vivências, você pode retornar, né? E que bom se isso acontecer, né? Mas vai ser diferente se você ficar aqui a sua vida inteira e não ter ficado fora. E eu lembro que cada um destes alunos que passaram por aqui, e de alguma forma eu sei que eu consegui plantar uma sementinha e que fizesse que ele saísse daqui para um mestrado, para qualquer coisa e crescesse como ser humano, isso é muito mais prazeroso do que aonde esse ser humano chegou. Que universidade ele está agora? E o que ele está fazendo agora, né? Não, né? Eu olhava aquelas crianças, olha eu, né? O Fernando, ele é da turma da Fernanda, né? Para quem está nos ouvindo, né? Fernanda é a esposa do Vitor, né? Também foi aluna IC. E eu andava sempre junto. A Fernanda, a Valéria, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. O Fernando, que é de Nova Chavantina. Né? Hoje é professor na USP. No curso de medicina. E eu lembro que quando o Fernando chegou aqui, ele não conhecia Goiânia. Sabe? Ele conhecia Nova Chavantina. Vamos dizer assim, o lugar é uma experiência de vida que ele
estava tendo, assim, mais, né, extravagante, ele estava morando em Barra do Garças. E eu olhava aquele menino, eu falei assim, esse menino vai embora daqui. E essa sempre era a sensação que eu tinha. Que os bons, né, pelo menos os bons que estiveram comigo, né, que eles iriam ganhar o mundo. E todos eles ganharam isso. E eu lembro que quando estava para o Gabriel, para ser o resultado do Gabriel, né, ele até fez, acho que 2 meses na Univar aqui, porque lá tem um bacharelado noturno, né, e para ele não ficar até ser chamado sem fazer nada, né, só jogando videogame em casa, eu falei, não, você vai fazer educação física bacharelado aqui à noite, que aí você já vai se acostumando com o curso, ver se você quer, vai que você muda, né, vai Sim. que é o que você não quer, né. E aí eu falei para o Gabriel, eu falei, porque meu filho, a mamãe tirou muitos alunos, né, daqui. É impossível que eu não vá fazer isso com você também. Você vai morar fora de casa por um tempo, porque eu preciso que você tenha esse crescimento pessoal, né? De novo, não me entendam mal, né? Eu quero que ele, se ele retornar, que bom, porque vou ter meu filho em casa, vou ter os netos para buscar no colégio, vou ter, mas se não voltar, né? Que bom que eu pude proporcionar ao Gabriel a mesma coisa que eu consegui proporcionar para todos os outros alunos que passaram comigo ao longo desses 21 anos, sabe? Eu tenho certeza que tem uma legião de pessoas que possivelmente vão escutar e vão agradecer, né? Fazer jus a todas essas palavras. E eu sou um dele, né? Só prova real aqui que eu fui um desses beneficiados. Então, muito obrigado, professora Flávia. Eu que agradeço. Obrigada pelo presente. Inspirado, né? E moldado a vida de tantas pessoas. Que eu acho que esse é uma dádiva dessa nossa profissão. Tá bom? Obrigado novamente. Obrigado. Obrigado, Elisa, né? De novo, a gente tá com o Matheus. Com certeza a gente vai colocar o Matheus aqui para ele sair de trás das câmeras. Para falar de algum assunto, né? Os nossos próximos convidados são os alunos, para a gente falar um pouco na visão deles, alguns aspectos. A gente vai ter um tema específico. E obrigado pela paciência de quem está nos escutando, nos vendo, em casa, na academia, na cozinha. Muito obrigado por dar essa oportunidade da gente entrar e fazer parte um pouco, né, do seu dia. E para quem puder nos ajudar, né, se inscrever no canal, que aí recebe as notificações para os próximos vídeos. E também os profissionais fora da UFMT, se colocar no vídeo, a gente tem um e-mail também do canal, que é vinculado ao laboratório, quiser conversar com a gente, né? Às vezes deixa as informações, né? Então a gente tem muito interesse em falar com diferentes profissionais da visão, para ele trazer, talvez, ser um canal da gente, talvez construir parcerias entre né? Eu ser um canal para se formar parcerias público e privado, porque, de novo, né? Principalmente com essa questão da curricularização da extensão, a gente tem uma infinidade de alunos querendo fazer atividades e a gente precisa de campos, de locais para atuar. Então, fica aí o meu convite para todo o público fora da UFMT. Beleza? Quer dar o seu tchau aí para a galera? Tchau, pessoal. Foi muito bom a entrevista, foi muito bom ter a senhora aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelas flores. A gente está se aprendendo essa vida de youtuber, né? É novidade. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.